No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, segunda-feira, 13 de dezembro de 2021. O Jornal da CUT começa agora, hoje fala sobre os direitos que o governo Jair Bolsonaro quer tirar com a nova reforma trabalhista que pode vir por aí. Confira a partir de agora. Rádio CUT, www.cut.org.br. Os trabalhadores e trabalhadoras do país correm o risco de perder ainda mais direitos com a possibilidade de o governo de Bolsonaro fazer uma nova reforma trabalhista. Já não bastasse a de 2017, que retirou mais de 100 direitos da CLT, promovida por Michel Temer, com a promessa de criar 6 milhões de empregos. O resultado da reforma de 2017 do Michel Temer foi que 4 anos depois dessa reforma, o resultado é de mais de 13 milhões de brasileiros desempregados, 73 milhões de trabalhadores sem direitos, 37 milhões informais e 25 milhões, quase 25 milhões e meio de trabalhadores trabalhando por conta própria, além de 10 milhões e 800 mil trabalhando sem carteira assinada. Como nesse governo tudo pode piorar, um grupo criado pelo Bolsonaro elaborou um relatório em que propõe uma série de mudanças para subsidiar uma nova proposta de reforma trabalhista que só prejudica os trabalhadores e em favor dos patrões. É o Grupo de Altos Estudos do Trabalho, GAET, composto por ministros, desembargadores e juízes da Justiça do Trabalho, além de procuradores, economistas, pesquisadores e advogados e especialistas em relações do trabalho, quase todos ligados ao setor patronal. As 262 páginas do documento entregue ao Conselho Nacional do Trabalho no fim de novembro trazem pelo menos 330 alterações em dispositivos legais, além de incluir 110 regras, alterar 180 e revogar 40. Não tem uma única linha, artigo ou sequer uma vírgula que proteja o trabalhador. Para o secretário de Assuntos Jurídicos da CUT, o Valeir Erli, as mudanças propostas são mais uma tentativa de Bolsonaro de impor os temas contidos em medidas provisórias, MPs, que o Congresso Nacional já rejeitou, em função de uma infinidade de jabutis incluídos nos textos das MPs. Tem conteúdos da carteira verde e amarela, por exemplo, do emprego legal, que foram ideias, foram projetos, propostas que foram resgatadas de forma ampla nesse relatório. Os jabutis, só para a gente explicar, são emendas de parlamentares que não tem nada a ver com o teor original da proposta. O José Imar Loguercio, que é advogado do escritório LBS, que atende a CUT Nacional, analisou algumas das mudanças propostas. Como são dezenas de retiradas de direitos, a gente vai listar aqui algumas os principais pontos que atingem diretamente os direitos dos trabalhadores, o seu direito. Um deles é que libera ao trabalho aos domingos, para todas as atividades, sem necessidade de autorização ou de negociação coletiva, com escalas muito mais flexíveis e sem garantia de que, ao menos uma vez ao mês, haveria coincidência de descanso aos domingos. A Constituição diz que o descanso é semanal e preferencialmente aos domingos. Tem setores que trabalham aos domingos? Tem, sim, mas são regulamentados. Esses setores têm esse trabalho regulamentado, com negociação, participação, inclusive dos sindicatos, que, aliás, esse relatório acaba excluindo a participação dos sindicatos nas negociações. Outro direito que é atacado proíbe o trabalhador de aplicativo, o Uber, por exemplo, de ser CLT. Atualmente, a Justiça do Trabalho tem dado ganho de causa em muitas ações de motoristas e entregadores que pedem vínculo empregatício com empresas de plataformas digitais, como Uber, iFood, etc. Como ficaria? A proibição do trabalhador de ter direitos garantidos pela CLT. Essa proibição pode ser estendida para além de motoristas e entregadores, inclusive a qualquer profissional que atue em empresas de plataformas digitais. Dívidas trabalhistas. Hoje, sócios de empresas que não pagam direitos trabalhistas decorrente de ações perdidas na justiça, quando o trabalhador entra na justiça e ganha a causa contra a empresa por hora extra, enfim, por qualquer motivo, eles podem ter seus bens bloqueados até a quitação da dívida. A proposta de reforma isenta
ou dificulta a responsabilidade do sócio, cabendo ao trabalhador demonstrar que houve fraude, o que é difícil comprovar. Neste caso, a proposta dificulta o acesso aos bens de qualquer sócio da empresa, inclusive o sócio majoritário, o dono, o manda-chuva da empresa. O José Imar Loguesso diz que o que vai acontecer ao longo do tempo é o aumento de calotes de créditos trabalhistas. Determinadas faixas de empresas, sobretudo nas terceirizadas, quando terminam seus contratos, simplesmente não pagam suas dívidas junto ao trabalhador. E aí vai ser difícil conseguir receber essas dívidas. Outro direito: Covid-19 deixa de ser doença do trabalho. Hoje é assim, o Supremo Tribunal Federal, o STF, julgou inconstitucional uma proposta do governo de não considerar a Covid como doença do trabalho. E geralmente né? Porque a pessoa trabalha, vai trabalhar, pega no transporte, ou enfim, no próprio local de trabalho. E ficaria da seguinte forma: a proposta volta com a desculpa de que muita empresa está sendo demandada na justiça, está sendo acionada com a criação de passivos trabalhistas, né? Com um número alto de ações. E aí quem sai prejudicado é o trabalhador. Fiscalização trabalhista, mais um ataque. De novo, Bolsonaro tenta impedir a fiscalização. Hoje, a Justiça do Trabalho pode, além de decidir se a greve, por exemplo, é legal ou não, mediar negociações entre patrões e empregados durante uma greve e ainda decidir percentuais de reajuste e benefícios a serem concedidos. Para agradar o empresariado, a proposta do GAET é de que a Justiça do Trabalho apenas tenha poder para considerar uma greve legal ou ilegal, mas proíbe de conceder qualquer benefício ou reajuste ao trabalhador. Ou seja, considera a greve legal ou não, o trabalhador vai fazer greve e a empresa vai ter muito mais, digamos, autonomia para não dar os reajustes às reivindicações, atender às reivindicações dos trabalhadores. Teletrabalho por demanda. Olha só, o teletrabalho tem um limite de jornada de acordo com a Constituição. A Constituição determina isso, né? Porque você está em casa que você vai trabalhar a hora que o teu patrão quiser, tipo meia-noite, né? Já que se você tem uma jornada de 8 horas, por exemplo, das 8 da manhã até as 6 da tarde, com horário de descanso aí de almoço, né? Mas a proposta do GAET muda isso. Então, o teletrabalho, a proposta, aliás, na verdade, ela desvincula o conceito de jornada ao teletrabalho e inclui o trabalho por demanda. A gente explica. O trabalhador vai ter de cumprir as tarefas designadas por sua chefia, independente de ultrapassar as 8 horas diárias, e não vai ter direito à hora extra. Então, se o seu patrão, você está em regime de teletrabalho, seu patrão chega de manhã e te passa uma grande quantidade de coisas, aí você vai ter que cumprir durante o dia, sem chegar às 6 horas da tarde, olha, deu meu horário, vai ter que fazer, né? E vai continuar fazendo e sem receber hora extra. É a legalização da escravidão digital, diz o advogado José Imar Loguesso. Ele diz ainda, alerta ainda, né, que a maneira como essas propostas foram apresentadas pela equipe do GAET foram como se fossem a salvação, né? Foram como se fossem a salvação para todos os empresários, inclusive os pequenos, e gerasse empregos. E ele diz o seguinte: o que se percebe na proposta é a linguagem utilizada para que o micro e pequeno empreendedor e comerciante acreditem que essas medidas vão beneficiá-los de alguma forma, como se fosse resolver um problema com a empregada doméstica. A verdade é que são mudanças na legislação para favorecer apenas o grande empresário. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!